Fala galera! Então, Oi, bom dia! estamos aqui dando rolê no condomínio. Enquanto a gente vai dando uma voltinha aqui, a gente vai respondendo algumas perguntas que fizeram pra gente pelo Instagram e também nos comentários do próprio Do vídeo, vídeo. né? Então, primeira pergunta. Só tá a tua cara. Estica o braço pra aparecer. Então, primeira pergunta foi da Thalícia Dias. Perguntou pra gente como foi decidir ir embora de... Pô, tá frio, hein? São Paulo vai mandar. Como Te mandar foi, as pessoas. como foi decidir vir embora pra cá, né? Quer responder primeiro, amor? Fala tudo que decidiu. Ah, foi eu decidi sozinho, né? Oi. Então, pra gente foi bem difícil porque, primeiramente, a gente nasceu, foi criado. Eu não nasci, né? Mas ela nasceu, foi criada lá. Eu fui criado em Manaus, então foi bem difícil pra gente sair de lá. Deixar alguns membros da família lá também, amigos, amigos nossos. Foi bem complicado, não é muito fácil não. Mas ao mesmo tempo foi bom porque a gente ganhou um desafio, né? De crescimento mesmo, profissional, crescimento Espiritual. espiritual, crescimento de maturidade, né? Mesmo assim. E tá sendo uma experiência muito boa aqui em São Paulo. Mas assim, não foi muito fácil não, foi bem difícil mesmo porque você é uma mudança de tudo, né? De costume, de cultura. Você tem que se adaptar a algumas coisas aqui em São Paulo. E já pra ela, só ela pode falar como é que foi, né? Não tem que segurar? Não gosto desse negócio não. Eita, cantando briga. Eita, briga. Pra mim também foi uma situação muito difícil porque é uma coisa totalmente diferente aqui, né? Como ele já falou, a cultura, os costumes, a alimentação, então é uma coisa muito diferente. Eu ainda tô me adaptando a isso. Mas fora isso, a saudade imensa dos meus pais, né? Dos meus amigos, de tudo aí. E cansei. Esse ar seco, assim, que cansa a gente rapidinho, sabe? Não é que a gente seja gorda, porque o ar é muito seco, a gente não consegue respirar direito. Mas enfim, essa decisão que a gente tomou, na verdade, né? Ele expôs a ideia dele, o pensamento dele, e eu pensei, refleti, né, sobre tudo que ele queria, porque na verdade a gente veio pra cá por uma necessidade, né? Como alguns amigos nossos sabem, a mãe dele mora aqui, tem que cuidar dos pais. Então ele viu a necessidade de vir ajudar a mãe dele, né? Então a gente conversou e decidiu vir pra isso, mas... Bom, Então, a segunda pergunta é sobre turismo, né? Custo de viagens pra cá. E pra responder isso é porque varia muito, né? Depende da época do ano que você quer vir pra cá, depende se você vai conseguir promoção. Vamos ver depois. Depende da promoção que você vai pegar, né, pra chegar aqui. Depende se é um voo com escala ou sem escala. Varia muito, né? Varia Não tem muito como o saber valor. uma coisa exata. Então, mas sobre turismo, São Paulo, assim, ele abre uma porta gigante para turismo, assim, tem muita coisa aqui, gratuita mesmo, né? Quer sentar um pouquinho? Tô cansado. Já? Já. Então, tem muita coisa assim, gratuita aqui que a gente não visitou ainda, né? Então, a gente tem vontade de visitar, então São Paulo para turismo é um lugar muito bom. Fora que você consegue conhecer outros estados aqui. Por um preço bom, né? Então... Porque tem a rodoviária aqui, tem estrada que vai pra tudo que é estado aqui, né? Então fica bem mais fácil. Essa é a pergunta sobre turismo. Tá respondida aí pra vocês.
Então, a próxima pergunta, a terceira pergunta, foi do Matheus, mais conhecido como Teteco. Ou peteleco. Ou Peteleco, segundo a nossa amiga Sheila Mello. Ou, como é que É Sheilota. Sheila Rocha, do Sheila Joab Rocha. É, do Jojoca Rocha. Isso, muito bem. E a pergunta dele foi sobre as roupas, né? Diferença de preço, sobre as frutas e a mobilidade, né? Que é o transporte urbano. Bom, falando sobre as roupas, no último vídeo eu falei sobre o brechó, que aqui é muito conhecido, né? Pelas roupas baratas e principalmente roupa de qualidade, né? Que você usa assim, vamos dizer que é nova a roupa. Por exemplo, esse meu casaco, ó, brechó. Pois é, querido brechó. Mas enfim, não existe só o brechó, né? Existem outras lojas também com um preço mais em conta. Nessas lojas que a gente encontra, assim... Como é que eu posso dizer? O quê? Essas lojinhas aí. Essas lojas que vendem roupa novas, né? É Então, loja comum mesmo. loja comum, é. Então, é como se fosse bate-palma, só que não é bate-palma. Não tem nada a ver. Besteira, corta. Enfim, mas as roupas também, algumas são em contas, né? Tem promoção e são roupas boas. Agora, as lojas populares, tipo C&A, Riachuelo, Renner, não tem uma diferença muito grande de preço, porque, segundo meu esposo, é tabelado, né? Não muda Então, muito. se tiver uma diferença de 4, 5 reais, não é muita coisa. Mas as roupas, elas já são muito boas aqui, então não precisa exatamente comprar na C&A, Riachuelo, essas coisas não. Porque a roupa é boa, né? Boa e barata. A diferença é daí pra cá também, porque a roupa aí chega carregada de imposto, né? E aqui não tem essa coisa. Tem o Brás, né, que vende roupa também. Então ela fica mais barata a roupa aqui. E a mesma qualidade, às vezes é a mesma roupa, só que mais barata pra cá. Isso, exatamente. E não é só roupa, né? São vários produtos assim também. Ah, sim, sapato também. Tem uma loja que a gente conhece que ele sempre tá colocando promoção sapatos. E não são sapatos assim duros que faz doer o teu pé, mas são sapatos de marcas boas, né? Moleca, Kadoshi, outras marcas assim boas mesmo. Até umas que a gente não conhece, mas só de ver, de experimentar, a gente sabe que é boa, né? Porque é muito confortável. E o preço é bem em conta, né? Fora que não existe só essa loja, existem várias outras lojas também com um preço legal. Outra pergunta dele foi sobre as frutas, né? A diferença de preço das frutas. Ai, tô com vergonha. Pode continuar. A diferença de preço das frutas. Existe uma diferença. Ai, não, meu amor. Vou pausar aqui. A gente voltou porque ela ficou com vergonha e a gente teve que cortar o vídeo. Eu falei pra gente não vir aqui pra fora, mas ele quer vir, né? Mas enfim. A outra pergunta dele foi sobre as frutas, né? A diferença de preço. Existe sim uma grande diferença nos preços, uma diferença enorme, né? Que a gente sentiu isso. Porque na feira as frutas você compra por um preço bem mais em conta, bem mais barato. Por exemplo, uma dúzia de laranjas você compra por R$2. Uma dúzia de qualquer coisa, né, amor? Uhum. De legumes, frutas. Então é bem mais em conta o preço e a qualidade é ótima. A fruta aqui é gostosa. Existem algumas pequenas diferenças, né, pra quem sente esse negócio, né? O Pablo ele não sente diferença de nada, pra ele tá tudo bom. Mas às vezes você sente um pouco de diferença no gosto, mas não interfere em nada, continua bom, entendeu? A única coisa que eu senti diferente foi em relação à banana pacovão, que é a banana frita, né? Que aqui é muito difícil de encontrar. E aqui já é outro nome, é banana da terra. E ela vem lá da Bahia, né, amor? Pelo menos de um fornecedor vem lá da Bahia, que o rapaz falou pra gente. E ela custa um pouco mais cara, que só uma banana custa R$3. Então a banana frita não tem como ser todo dia, né? Só pra quem tem dinheiro, né? Que aí dá pra ser todo dia. Tá, mas não tem como tu comer banana frita todo dia. Porque senão é R$15 só de banana. Aqui tem R$15. Ai meu Deus, tô com vergonha. Pausa o vídeo então. Então vamos falar da mobilidade. Mobilidade urbana é bem diferente aqui, porque começando pelas opções que você tem, né? Você não tem só o ônibus, você tem ônibus, tem o metrô, monotrilho, trem. ônibus elétrico, trem,
Uber. Uber. Não, mas Uber tem lá também. Então, assim, falando de transporte público, a gente tem muitas opções aqui. A primeira diferença é essa, que você não está preso só ao ônibus. E aí depois vem também a questão da qualidade, né? A manutenção que eles dão aos ônibus, né? Todos. A gente percebe que os ônibus aqui não são Eles novos, não né? podem ser muitos novos, né? Mas assim, o zelo que as pessoas têm, né? É O maior. cuidado é É, bem maior. Você não vê ônibus riscado, nem lixo jogado no chão, nenhuma sujeira, entendeu? É bem limpo, é bem conservado. eu acho que o ônibus daqui deve ser 2012, 2013, né? Por aí. Então ele é bem mais novo. Então isso logicamente gera uma qualidade melhor para o usuário do transporte público. Então a gente percebeu também a diferença foi nos terminais, né? Os terminais são super organizados, você consegue, por exemplo, na questão do ônibus, a gente foi pegar um ônibus ali no terminal Sacomã. E no terminal Sacomã, tudo bem? Bom dia. Senhor passando ali. E no terminal Sacomã a gente percebeu a diferença na hora de entrar no ônibus, né? Porque aqui as pessoas fazem fila para entrar no ônibus, né? Você tem que respeitar a fila para entrar. Bem na frente da fila tem uma placa assim que mostra o horário que o ônibus vai chegar, não é? Não é igual o T5 ou qualquer terminal aí, né? Que é aquela guerra para entrar quando o ônibus para, né? Aqui é tudo bem bonitinho, as pessoas respeitam mesmo, é um atrás do outro, não tem esse negócio de furar fila, entendeu? E se tu tentar furar, é capaz de rolar guerra aí, o bicho pega, que o pessoal não aceita mas isso é não uma aqui. coisa bem organizada. Fora que eles têm uma tabela que vai mostrando o horário do ônibus que ele vai passar. Então, A tabela eletrônica, se mudar... tabela eletrônica. Se tá marcado para 10h30, ele vai chegar às 10h30. Se houver algum atraso, eles também avisam na tabela. Então, tu sempre vai saber o horário exato que o ônibus vai chegar. Então, a mobilidade é muito diferente, né? Muito mais organizado. Assim, é uma coisa que a gente sentiu. E tem mais uma coisa. Por exemplo, você tem medo de usar... Eu tenho certeza que você que é de Manaus tem medo de usar o telefone no ônibus, né? De ficar mexendo. Aqui é super comum as pessoas mexerem, é uma coisa que a gente achou interessante. O pessoal na fila do terminal, assim, mexendo no celular, dentro do ônibus. Eles não têm medo de serem roubados, não. Eu não sei se é uma questão... A gente não sabe ainda se é porque a segurança é melhor, né? Porque eles se sentem seguros, ou então porque... Não tem medo. Não tem medo mesmo. Mas, assim, aqui é super comum as pessoas No meio estarem da no rua meio da mesmo, rua, com o mexendo no celular. Eu acho que é uma questão de segurança, porque se não fosse seguro a pessoa não usaria. Sim, Mas porque... pode ser também que ela não tenha medo, simplesmente, né, de usar. Então... Alguém paulista, se assistir nosso vídeo, fala responde pra gente aí. porque a gente não sabe essa Mas questão. assim, eu achei bem interessante, assim, eu lembro, o primeiro dia que eu fui pegar o ônibus aqui, eu tava com medo de usar o celular. Aí quando eu vi todo mundo usando, vou usar também. Então, assim, a gente não sabe mesmo se é medo ou então é a questão da segurança que é melhor, né? Então, também tem a questão do fura-fila. O que é o fura-fila? Explica pra eles aí, amor. Mas é contigo o negócio. Ah, tá. Então, vamos lá. O fura-fila é o seguinte, o fura-fila lá no terminal Sacomã, por exemplo, que eu acabei de citar, no terminal Sacomã existe, no último andar dele, tem uma pista que liga o terminal Sacomã até o centro de São Paulo. Ele vai cruzando um monte de bairro até chegar ao centro de São Paulo. Se nós formos pegar o trânsito todinho do terminal Sacomã, o trânsito comum, pela via normal, até o centro de São Paulo vai dar uns 40 minutos, 1 hora, dependendo do trânsito, 1 hora e meia. Mas como existe essa pista exclusiva para o ônibus lá em cima mesmo, então o ônibus cruza esse percurso todinho, que numa via comum você gastaria 1 hora e meia, 40 minutos, ele gasta 15, 20 minutos até chegar ao centro de São Paulo. Ali. Então... Porque é uma pista exclusiva só pra ele. Não existe mais. Tem a faixa azul aqui também, né, amor? Mas a faixa azul... mas a faixa azul é outra coisa. A faixa azul... normais. A faixa azul ela fica na pista comum. Ali Agora, em cima é só a pista do fura-fila. Deixa eu falar. Do fura-fila não, uma pista só pra ele. Tá, já falou. Então, ela é isso que eu falei, né? Que... Pode falar, tô brincando. Então é isso, pessoal. Existe essa coisa do fura-fila também. E o fura-fila não é do terminal Sacomã só pro
lá pro centro, né? Ainda continua. Só que como a gente para no centro sempre, a gente não sabe. É. E uma coisa muito interessante, porque aqui às vezes compensa mais ir para certos lugares de ônibus do que de carro, né? Porque de carro você vai enfrentar engarrafamento ali. E ônibus não, como tem pista exclusiva para ele, então fica mais fácil você chegar a certo local. É, tem lugar que compensa só ir de ônibus ou às vezes de metrô, né? Então, Por exemplo, a 25 de março compensa mais ir de ônibus. Pelo É. menos daqui é mais de ônibus. né? Então, galera, próxima pergunta é do... É Maninhos. É do... Então, galera, a próxima pergunta... Então, maninhos, a próxima pergunta é do... Bruno César, Ele mais conhecido como... Cabeça de dinossauro. Aí ele perguntou pra gente a questão da linguagem, né? Que o pessoal aqui fala um pouco diferente da gente e tal. Só que assim, a questão mais é sotaque, né? Que o paulista ele tem um sotaque mais... É diferente. É um pouco diferente, É bem né? diferente, assim. Eles falam. Porque... Assim é? Não é assim. A questão é mais... Eu não sei, a forma de falar mesmo, assim, não é tão... É mais nasal, um pouquinho. É verdade. Mas não tem muita diferença assim no linguajar, não. A questão da... Eu acho que foi só de mais frutas, né? Que a gente falou uma vez tangerina, que não, eles não Que é costumam... mexerica, né? eles não costumam falar algumas tangerina, coisas, mexerica. algumas palavras assim nas frutas são diferentes. Na verdade, porque a gente ainda não teve muito contato com outras pessoas assim paulistas, né? A gente tá É mais com a igreja. nossa sogra, nossa igreja e tudo mais. Mas com certeza deve ter essa diferença de... muita diferença de palavras, né? A gente fala uma coisa, outra. Por exemplo, um dia eu tava com a camisa dos Barés e tinha lá, Rainha do Miguel. Minha sogra ficou olhando. Mas o que é isso? O que é Miguel? Aí eu lá tive que explicar o que era Miguel, o que era isso. Então são coisas assim, muito manauara, muito amazonense que não chegou aqui ainda. É mais coisas nossas, por exemplo. Deixa eu passar aí. Então, são mais coisas nossas, por exemplo, se eu chegar aqui e falar maceta, ninguém vai saber o que é maceta, né? Então, na verdade, a diferença do linguajar é mais nossa aqui que a gente fala do que propriamente deles. Eles falam muitas coisas que a gente sabe que é, mas assim, se a gente falar mesmo nossas coisas comuns, Eles não eles vão vão muito estranhar. saber o que é. Né? Então a diferença é mais aí, é mais por esse lado. Mas assim, deve ter bastante, é porque a gente com certeza vai achar no meio do caminho e a gente pode fazer um vídeo só sobre isso depois, mais pra frente aí. Isso mesmo. E a outra pergunta foi? Foi sobre as igrejas, né? Ai, meu braço tá Igrejas... Bom, as igrejas, assim, tem muita igreja aqui em São Paulo, mas assim, muita mesmo, assim, de tudo que é denominação, né? Então, e é muita igreja grande que tem aqui em São Paulo também. Então, a gente não tem como visitar todas. Então, falar de igreja, assim, de costumes de igreja é muito difícil, até por causa das denominações que existem, né? Cada uma tem um segmento, assim, né? Então, mas assim, o que a gente tem pra falar é que são muitas, não tem como a gente falar. seguindo a nossa vivência, né? As igrejas que a gente já visitou. Ei, cala a boca. Em algumas igrejas que a gente já visitou, existem algumas diferenças assim no culto, né? Por exemplo, uma coisa que eu falei pra ele é que eles têm muito costume de chamar as pessoas pra vir orar. Orar pela oferta, né? Orar pelo agradecimento lá, ou por algum pedido que surgiu na hora, orar pelo culto, orar pelo louvor, orar por isso. Foi uma coisa que eu senti diferente, né? Porque quase a gente não vê aí nas igrejas de Manaus. Mas aqui é uma coisa diferente que eu falei pra ele. E outra coisa também é a questão da primeira igreja. Porque aí a gente conhece a primeira igreja Primeira Igreja Batista de Manaus, né? Que é a PIB. né? Mas tem aqueles dos bairros. Então, assim como tem dos bairros, também tem aqui, entendeu? Só que aqui é muito. Aqui é muito. É PIB da Paulicéia, é PIB de São Bernardo, é PIB de São Paulo, é PIB de não sei o que, é PIB... Então, são várias igrejas, né? Então, quando falarem aí, PIB de São Paulo, mas tem que saber se é da cidade de São Paulo ou se é alguma cidade por aqui, ou é algum entendeu? bairro, Algum bairro. Tem que ver. Porque existem várias PIBs aqui, então não tem como saber uma exata de que a gente, tá por falando. exemplo, é da PIB... De Paulicéia, da Paulicéia. do bairro Paulicéia, que é um bairro que tem aqui próximo. Mas aí, se você for em outro bairro, Já aí vai tem ter a outra outra PIB, entendeu? E não são igrejas pequenas, né? São igrejas É. muito grandes. A Podem nossa- ter um pouco, assim, de volume de pessoas. Mas a estrutura da igreja É muito boa. grande, e é boa, né, também.
Então, sobre a igreja, acho que está respondido. E a outra foi sobre... Alguns lugares para lazer, né? Bom, alguns lugares para lazer... É porque não, assim, são os lugares que a gente visitou, por exemplo, foi o zoológico do Que é lado, muito bom. que é muito bom e gigante. Se você for, você tem que usar um mapinha para não se perder lá, porque a gente se perdeu umas 3 vezes. Então, assim, o zoológico é incrível, gente. Tem, assim, é muito animal que a gente É muito não... animal. Muito animal. Fora... Não, muito animal quando fala assim que... Caraca, é muito legal, é animal, não sei o quê. Entendeu? Tá. Então, são muitos animais que tem lá para você olhar, né? Assim, e é muito mesmo, você não tem como explicar, porque eu acho que o que tem mais lá é ave, né, amor? Assim, são vários tipos de São vários aves que a tipos de gente ave. que tu Não, por nunca exemplo, nem você ouviu não- falar, assim. No zoológico, tu não passa 30 minutos, 1 hora. Tu passa umas 2, 3 horas pra poder conhecer tudo. É. Entendeu? Isso- Porque é muito grande. Isso, se você for com 2, 3 horas, você vê se você for andando rápido. É. Porque, assim, o que a gente aconselha a pessoa que for ao zoológico, ela tem que tirar um dia para ir, assim, tranquilo. Ela vai, leva o almoço, porque lá tem um espaço para piquenique, ela almoça, depois ela vai, visita. Porque é muito grande, então, assim, você ir para... Você paga uma graninha que você desembolsa lá. Para passar, assim, 1, 2 horas para ver rápido, não compensa, né? Então, é bom você ir, assim, com o intuito de passar o dia mesmo, né? Enfim. Então, assim, o que a gente foi de lugar assim diferente foi o zoológico. Então, qual é a outra? Bom, aqui a parte de lazer, as pessoas vão muito pra praças, né? Porque aqui existem vários tipos de praça. Praça que não acaba mais aqui. Por exemplo, aqui perto de casa tem umas 2, 3 praças. E são praças boas, são bem conservadas, né? Não são aquelas caindo aos pedaços. Então aqui as pessoas vão muito pra praça. Tem um parque do Ibirapuera, né? Que há 1 mês eu tô pedindo pra ir, mas ainda não me levaram. Ah, pausou por quê? Deixa eu falar a verdade. Enfim, existe também o zoológico que ele falou. Tem o Zoo Safari, também faz parte do zoológico, né? O Zoo Safari. Só que o Zoo Safari ele é diferente, você não vai a pé, né? O Zoo Safari é aquele que tu entra num carrinho e tu vai conhecendo os animais no carro, e tu pode até alimentar, né, os animais. Vai dentro de um carro passeando. A gente ainda não foi nessa, mas quando a gente for, a gente vai filmar, beleza? Mas enfim, tem os shoppings também, que são os tradicionais, né? Shopping é tudo igual, não tem como. Shopping não tem coisa diferente. Só que aqui tem muito shopping também, assim. Muito shopping. Muito shopping. E tem cinema. Mas é mais isso, não é muita coisa diferente. Mas a única diferença são os... A questão dos parques aqui é verdade pela questão da manutenção dos parques que tem aqui também, né? Você não vê o parque todo quebrado, todo grama sem estar cortadinha. Aqui os parques você consegue utilizar todas as funções que o parque te dá. Por exemplo, se tem um lugar que é para piquenique, funciona. Se tem a grama lá que é para estar cortadinha, funciona. E eles fazem muito piquenique aqui. né? Muito piquenique também. Então, assim, os lazeres diferentes aqui tem muito parque, tem muito shopping, tem muito... É muito diversificado aqui, tem até o aquário, né, que a gente não foi ainda. Tem muita coisa pra você... Mas o aquário ele é um pouquinho caro. Foi o que a gente ouviu falar. Então tem muita coisa pra gente ir e tem muita coisa pra gente conhecer que a gente não sabe nem falar, ainda que a gente não sabe que existe, né? Mas, assim, e fora isso também tem as questões gastronômicas aqui, que é, por exemplo, o crepe aqui é diferente que a gente foi comer aqui, né? Sim, é um crepe, mas é um crepe caseiro, né, como tu falou. Porque aí a gente tá acostumado com crepe industrial, né? Que é aquele crepezinho que vem no palitinho. Aqui não, é o crepe, o cara faz a massa mesmo, entendeu? Ele recheia, é um negócio muito bom. Qualquer dia que a gente for lá também a gente pode filmar. Responde. E a última não, né? A última pergunta que a gente selecionou, porque são várias perguntas que mandaram, graças a Deus, né, amor? Enfim, a pergunta é da Jaqueline, perguntando se a Raíza vai pro casamento dela ano que vem. Então, amiga, se eu estiver trabalhando, ganhando milhões de reais, que eu creio que eu vou estar ganhando, né, amor? Vou no teu casamento, tá? Vai orando aí pra conseguir logo um emprego.
E tá de férias também, né, amor? Uhum. Porque se eu não tiver de férias. Mas vamos orar, vamos acreditar, tá bom? Beijo. Quer falar alguma coisa? Uhum. É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal. Vamos por aqui. Maninhos, amor. É isso aí, maninhos. Se inscrevam no nosso canal. Curtam aí o vídeo, que dá um trabalho do caramba pra editar esse negócio. Então, pelo amor de Deus, deixem um like aí. Deixem os comentários, sugestões. E principalmente se inscrevam no nosso canal aí, que vai estar ajudando muita gente a estar conhecendo um pouquinho mais sobre São Paulo, desmistificando algumas coisinhas que existem, né? Então, bora aí curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, beleza? Então é isso, maninhos. Curtir, se inscrever e compartilhar, tá bom? Valeu!